Enquanto esperava meu voo, vi meu ex-genro embarcando com o relógio caríssimo que herdei do meu avô. Meu nome é Carlos Fontes. Tenho 60 anos e moro na zona leste de São Paulo, num apartamento simples que dividi com minha filha Laura até o dia em que Deus a levou. Faz 3 anos desde o acidente, 3 anos desde que minha vida perdeu a cor, o som, o sentido. Eu estava no aeroporto de Guarulhos naquela manhã de quinta-feira, esperando o voo das 10h30 para Belo Horizonte. Ia visitar meu primo Ademir, que insistiu para eu sair um pouco de São Paulo, respirar outros ares. A sala de embarque estava cheia, cheiro de café, barulho de malas, anúncios no alto-falante. Sentei perto da janela, onde dava para ver os aviões decolando, e fiquei ali, quieto, pensando na Laura como sempre penso. Foi quando ele passou na minha frente. Ricardo, meu ex-genro. Ele caminhava com pressa, mala de mão cara, terno azul marinho, sapato brilhando. Não me viu. Estava olhando para o celular, rindo de alguma coisa. Eu gelei. Fazia mais de 2 anos que não o via. Desde o enterro da minha filha, ele sumiu. Levou meu neto Miguel embora, mudou de telefone, apagou qualquer rastro. E foi aí que eu vi. No pulso esquerdo dele, reluzindo sob a luz fria do aeroporto, estava o relógio do meu avô. Aquele relógio de ouro que meu avô trouxe de Portugal, que passou para meu pai, que passou para mim, que eu guardava como a herança mais importante da família Fontes. 4 gerações. Uma promessa de honra. Meu coração disparou. A mão tremeu. Eu tinha certeza. Era aquele relógio. Eu conhecia cada detalhe. Os ponteiros dourados, a correia de couro gasta, a pequena marca no vidro que meu pai fez sem querer quando eu era criança. Ricardo disse que aquele relógio tinha sido roubado. Logo depois que Laura morreu, ele me ligou chorando, dizendo que a casa tinha sido assaltada, que levaram várias coisas, incluindo o relógio. Eu sofri 2 vezes naquele dia. A dor da filha e a dor de perder a memória do meu avô. Mas ali estava ele, no pulso do homem que jurou me ajudar a procurar, que jurou fazer boletim de ocorrência, que jurou que ia encontrar quem tinha feito aquilo. Ricardo seguiu em direção ao portão de embarque da classe executiva. Voo internacional, Miami. Eu vi no painel. Ele estava viajando bem, gastando dinheiro, vivendo uma vida que parecia longe de qualquer tristeza. Enquanto eu, o avô do filho dele, estava ali com a mesma calça que uso há 5 anos, esperando um voo econômico, carregando a dor de não ver meu neto há tanto tempo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para acompanhar o que vai acontecer. Porque o que eu descobri depois desse dia mudou tudo. Eu não confrontei Ricardo naquela hora. Não consegui me mover. Fiquei ali sentado, vendo ele desaparecer no corredor que leva aos portões internacionais. Minha cabeça fervia, meu peito doía. Quando anunciaram meu voo, eu já não queria mais ir para Belo Horizonte. Queria respostas. Liguei para o padre Antônio assim que embarquei. Ele é meu amigo de mais de 20 anos. Me acompanhou em cada dor, em cada luto. Foi ele quem celebrou o casamento da Laura. Foi ele quem fez o enterro. Padre, eu vi o Ricardo. Eu disse, a voz saindo rouca. Onde, Carlos? No aeroporto, ele estava embarcando para Miami. Estava usando o relógio do meu avô. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Absoluta. Então ele mentiu, disse o padre com aquela calma que só ele tem. Ele te enganou, Carlos. Mas por quê? Por que ele faria isso? Não sei, mas você precisa descobrir. Talvez não seja só o relógio. Talvez tenha mais coisa. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o voo. Talvez tenha mais coisa. Quando cheguei em Belo Horizonte, abracei meu primo Ademir, mas não consegui falar sobre nada além do relógio. Ele me ouviu, serviu café e disse, Carlos, você precisa investigar. Não dá para deixar assim. Pela Laura, pelo Miguel, por você. Passei 3 dias em Belo Horizonte, 3 dias sem dormir direito, pensando, relembrando, juntando os pedaços. Ricardo sempre foi charmoso demais. Sempre teve respostas rápidas demais. Quando Laura morreu, ele organizou tudo sozinho. O velório, o enterro, a papelada. Disse que estava me poupando. Eu aceitei porque estava destruído. Mas agora, olhando para trás, eu percebi. Ele me afastou de tudo. Ele controlou tudo. E meu neto Miguel? Eu mal via aquele menino. Ricardo sempre arrumava desculpas.
Dizia que Miguel estava na escola, que estava doente, que estava em viagem. No começo eu acreditei. Achei que ele estava protegendo o menino da dor. Mas depois de 1 ano, depois de 2, eu entendi. Ele estava me afastando de propósito. Quando voltei para São Paulo, a primeira coisa que fiz foi procurar a doutora Beatriz Almeida. Ela é advogada, filha de um amigo meu do trabalho, e sempre foi séria, competente. Eu precisava de alguém assim. Contei tudo para ela. O relógio, o sumiço, o neto, Ricardo. Ela me ouviu com atenção, anotando cada detalhe. Seu Carlos, o senhor tem algum documento desse relógio? Foto? Alguma coisa que prove que ele era seu? Tenho. Tenho foto antiga do meu pai usando. Tenho a caixa original guardada. Ótimo, isso já ajuda. E sobre o seguro de vida da Laura, o senhor sabe se havia? Eu parei. Seguro de vida? Sim. Ela trabalhava como professora, certo? Muitas escolas têm seguro de vida para os funcionários. Eu não sei. Ricardo nunca falou nada. A doutora Beatriz anotou mais uma coisa. Vamos investigar. Vou precisar de documentos da Laura, certidão de óbito e qualquer informação que o senhor tiver sobre a vida financeira dela e do Ricardo. Doutora, eu só quero o relógio de volta. E quero ver meu neto. Ela olhou para mim com aquela seriedade que ao mesmo tempo acalma e assusta. Seu Carlos, eu entendo. Mas se o Ricardo mentiu sobre o relógio, ele pode ter mentido sobre outras coisas. E se ele está impedindo o senhor de ver o Miguel, isso é alienação parental. É crime. Crime. Aquela palavra pesou no ar. Eu saí do escritório da doutora Beatriz com uma pasta cheia de papéis para assinar e uma certeza crescendo no peito. Eu não ia deixar isso assim. Naquela noite, sozinho no apartamento, abri a gaveta onde guardo as fotos da Laura. Tinha uma em especial que eu adoro. Ela com 7 anos, sentada no colo do meu pai, e ele está usando o relógio. Meu pai já morreu. Laura também. Mas aquele relógio, aquela memória, ainda estava viva, e estava no pulso de um mentiroso. Segurei a foto contra o peito e rezei. Pedi para Deus me dar força. Pedi para Laura me guiar. Pedi para não sentir ódio, mas também para não desistir da verdade. Porque a verdade, eu aprendi naquela semana, dói, mas é a única coisa que liberta. 2 dias depois, a doutora Beatriz me ligou. Seu Carlos, o senhor pode vir aqui no escritório? Descobri uma coisa. Meu coração apertou. O que foi? Prefiro falar pessoalmente. Quando cheguei lá, ela estava com uma pasta aberta na mesa. Seu Carlos, a Laura tinha um seguro de vida. No valor de R$200 mil. R$200 mil. Eu senti o chão sumir. E o beneficiário era o Ricardo. Ela continuou. Ele recebeu tudo 3 meses depois do acidente. Eu não consegui falar. As lágrimas vieram sozinhas. R$200 mil, repeti a voz quebrando. E ele nunca me disse nada. Nunca me ofereceu ajuda. Nunca usou nada para o Miguel. Pior, seu Carlos. Segundo as movimentações bancárias que consegui acessar legalmente, ele gastou quase tudo em menos de 1 ano. Viagens, carro novo, roupas. Ele está vivendo uma vida de luxo com o dinheiro da sua filha. Eu fechei os olhos. Tentei respirar. Foi nesse momento que eu entendi. Ricardo não era apenas um genro distante. Ele era um ladrão, um mentiroso. E pior, ele estava usando o dinheiro da minha filha morta para bancar uma vida falsa, enquanto afastava meu neto de mim. O que eu faço agora, doutora? Ela respirou fundo. Agora, seu Carlos, a gente vai atrás de justiça. De verdade. Vamos recuperar o que é seu. Vamos garantir que o senhor veja o Miguel e vamos fazer o Ricardo responder por tudo que ele fez. Eu olhei para a foto da Laura que carregava na carteira. Está ouvindo, minha filha? Sussurrei baixinho. Seu pai não vai desistir. E foi assim que começou. A busca pela verdade. A luta pelo relógio. Pela memória. Pelo meu neto. Mas o que eu ainda não sabia era que o pior ainda estava por vir. Porque Ricardo não tinha roubado apenas objetos. Ele tinha roubado muito mais. A advogada abriu a pasta e disse: Seu Carlos, tem mais uma coisa que o senhor precisa saber. Eu já estava arrasado com a notícia dos R$200 mil. Minha filha Laura tinha deixado aquele seguro e Ricardo usou tudo para bancar viagens, roupas de grife, uma vida que ela nunca teve. Mas quando a doutora Beatriz falou que tinha mais, meu estômago revirou. O que mais pode ter?
Perguntei a voz cansada. Ela virou alguns papéis, ajeitou os óculos e me olhou com aquela expressão séria que eu já estava começando a reconhecer. Era a expressão de quem está prestes a dizer algo que vai doer. A casa onde a Laura morava com o Ricardo, o apartamento, está no nome dos dois, certo? Sim, eles compraram juntos, financiado. Laura pagava metade. Pois é. 6 meses depois da morte dela, Ricardo vendeu o apartamento. Senti o sangue gelar. Vendeu? Vendeu. E embolsou todo o valor. 420 mil reais. Nada foi separado para o Miguel. Nada foi guardado em nome da Laura. Ele vendeu, transferiu o dinheiro para a conta dele e comprou um apartamento novo, menor, só no nome dele. Eu não conseguia acreditar. Mas a Laura pagou metade daquele apartamento durante 5 anos. Exatamente. E legalmente 50% daquele imóvel pertencia a ela. Quando ela morreu, essa parte deveria ter ido para o herdeiro direto, o Miguel. Meu neto, eu disse, a voz engasgada. Seu neto. Ricardo vendeu um bem que não era totalmente dele e usou o dinheiro como se fosse. Isso, seu Carlos, é apropriação indébita. É crime. Crimes, mentiras, roubos. Cada palavra nova era uma facada. E tem mais, continuou a doutora Beatriz. Segundo os registros escolares, o Miguel mudou de escola 3 vezes nos últimos 2 anos. Sempre escolas particulares caras, mas ele tem faltado muito. Há relatórios de ausências frequentes. Ausências? O Ricardo não cuida do menino? Não sei dizer. Mas há algo estranho. Em uma das escolas há uma anotação dizendo que o Miguel perguntou pela avó e pelo avô. A professora anotou que a criança disse sentir falta dos avós. Meu peito apertou tanto que pensei que fosse desmaiar. Miguel perguntou por mim. Meu neto lembrava de mim. Doutora, eu preciso ver esse menino, preciso saber se ele está bem. Eu entendo, seu Carlos, e vamos trabalhar nisso. Mas primeiro, precisamos construir um caso sólido. Vamos solicitar formalmente a visitação. Se o Ricardo negar, vamos entrar com um pedido de guarda compartilhada. E vamos investigar tudo. O seguro, a venda do apartamento, o relógio, tudo. Ela me entregou uma lista de documentos que eu precisava reunir. Certidões, fotos, comprovantes. Tudo que pudesse provar minha relação com Laura e com Miguel. Saí daquele escritório com a lista na mão e o coração pesado. Voltei para a casa de ônibus. São Paulo estava cinza naquele dia. Garoa fina, trânsito parado, gente cansada. Sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. Pensei em quantas vezes andei por essas ruas com a Laura pequena. Quantas vezes segurei a mão dela esperando o ônibus. Quantas vezes sonhei com o futuro que ela teria. E agora, tudo que restou dela estava sendo roubado por um homem que jurou amá-la. Quando cheguei em casa, liguei para o padre Antônio. Precisava conversar com alguém que entendesse não só a dor, mas também a raiva que estava crescendo dentro de mim. Padre, eu estou com vontade de fazer uma besteira, confessei. Que tipo de besteira, Carlos? Ir até a casa do Ricardo, bater na porta, pegar o relógio de volta, gritar, xingar, fazer ele sentir a dor que estou sentindo. O padre respirou fundo. E você acha que isso vai trazer a Laura de volta? Vai trazer o Miguel de volta? Não, mas vai me fazer sentir que fiz alguma coisa. Carlos, eu entendo sua dor, entendo sua raiva, mas vingança não é justiça. Deus vê tudo, e a verdade sempre vem à tona. Você está no caminho certo. Está buscando a verdade do jeito certo. Não jogue isso fora por causa de um impulso. Eu sabia que ele estava certo, mas saber não tornava as coisas mais fáceis. Padre, eu só queria que a Laura estivesse aqui. Ela saberia o que fazer. Ela está aqui, Carlos, no seu coração, na sua coragem, e eu tenho certeza de que ela está orgulhosa do pai que você é. Desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava há meses. Chorei pela filha que perdi, pelo neto que não vejo, pelo relógio que foi roubado, por tudo. Nos dias seguintes, comecei a juntar os documentos que a doutora Beatriz pediu. Fui até o cartório tirar segunda via da certidão de nascimento da Laura. Fui ao banco pegar extratos antigos. Fui ao álbum de fotos buscar provas do relógio. Foi nesses álbuns que encontrei uma foto que eu tinha esquecido. Era do aniversário de 8 anos do Miguel. A Laura tinha feito uma festa pequena no apartamento. Eu estava lá. O Ricardo também.
Na foto, Miguel está sentado no meu colo, soprando a velinha do bolo, e eu estou sorrindo, com o braço em volta dele. Lembrei daquele dia. Miguel tinha me chamado de vovô coruja, porque eu tirei umas 20 fotos dele. Ele riu tanto. A Laura também. Era uma família. Éramos felizes. E agora, 3 anos depois, tudo estava destruído. Guardei a foto com cuidado e a coloquei na pasta de documentos. Uma semana depois, a doutora Beatriz me chamou novamente no escritório. Seu Carlos, enviamos a notificação extrajudicial para o Ricardo, solicitando a visitação ao Miguel. Ele tem 15 dias para responder. E se ele não responder? Aí entramos com a ação judicial. Mas eu acredito que ele vai responder. Nem que seja para tentar se defender. E ele respondeu. 10 dias depois chegou a resposta do advogado do Ricardo. A doutora Beatriz me ligou assim que recebeu. Seu Carlos, o senhor precisa vir aqui. A resposta chegou. Fui correndo. Quando entrei no escritório, ela estava com o documento na mão, e a expressão dela não era boa. O que ele disse? Ela me entregou o papel. Eu li, mas as palavras pareciam embaralhadas. Tive que ler de novo, devagar. O advogado do Ricardo alegava que eu, Carlos Fontes, era uma influência negativa na vida do Miguel. Dizia que eu tinha comportamento instável após a morte da Laura, que eu tinha tentado interferir na educação da criança, e que por essas razões, Ricardo estava protegendo o filho de um ambiente prejudicial. Isso é mentira! Gritei, batendo a mão na mesa. Eu nunca fiz nada disso. Eu nunca interferi em nada. Eu mal via o menino. Eu sei, seu Carlos. Eu sei. Isso é uma tática de defesa. Ele está tentando te desqualificar para evitar que o senhor tenha acesso ao Miguel. Mas como ele pode mentir assim? Ele pode, e ele vai. A gente vai precisar provar que tudo isso é mentira. Vamos precisar de testemunhas, documentos, tudo que mostre que o senhor é um avô presente e que sempre tentou manter contato. Eu liguei para ele dezenas de vezes, mandei mensagem. Ele sempre dava desculpas. O senhor guardou essas mensagens? Eu pensei. Peguei o celular. Abri o WhatsApp. Procurei as conversas antigas com o Ricardo. E lá estavam. Dezenas de mensagens minhas. Ricardo, como está o Miguel? Posso visitá-lo? Ricardo, semana que vem é aniversário do Miguel. Posso levar um presente? Ricardo, pelo amor de Deus, deixa eu ver meu neto. E as respostas dele sempre curtas, sempre evasivas. Ele está bem. Semana que vem não dá. Está muito corrido aqui. Mostrei tudo para a doutora Beatriz. Ela sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Isso, seu Carlos, é ouro. Isso prova que o senhor tentou contato, que ele é quem estava impedindo. Vamos usar tudo isso. Saí do escritório com um pouco mais de esperança, mas a esperança durou pouco, porque 2 dias depois, quando eu estava voltando do mercado, vi uma foto no Instagram. Era do perfil de uma mulher que eu não conhecia, mas nas fotos marcadas aparecia o Ricardo, e ao lado dele, sorrindo, vestido com roupa nova, estava o Miguel, meu neto. Ele estava maior, o cabelo mais comprido, o rosto mais fino, mas era ele, meu Miguel. E na legenda da foto a mulher tinha escrito: nosso primeiro fim de semana juntos. Família linda. Família. Ricardo estava com outra pessoa. E estava incluindo meu neto nessa nova vida. Como se a Laura nunca tivesse existido. Como se eu nunca tivesse existido. Sentei no chão da sala e chorei de novo. Liguei para a doutora Beatriz no mesmo instante. Doutora, ele está com outra pessoa. E está postando foto com o Miguel como se fossem uma família. Calma, seu Carlos, respira. Isso, na verdade, pode nos ajudar. Como? Se ele está expondo o Miguel publicamente, postando foto, ele está mostrando que a criança está bem, que ele não está protegendo de nada. Ele está reescrevendo a história. E a gente vai usar isso a nosso favor. E foi aí que eu entendi. Essa luta não era só pelo relógio, não era só pelo dinheiro, não era só pela verdade. Era pelo Miguel. Era pela memória da Laura. Era pela dignidade da minha família. E eu não ia desistir. Se você está acompanhando essa história, deixe um comentário contando se você já passou por algo parecido. E se inscreva no canal, porque a busca pela verdade está só começando. No dia seguinte, a doutora Beatriz entrou com o pedido formal de visitação regulamentada. Agora era oficial.
Agora a justiça ia decidir, e Ricardo ia ter que responder por tudo. Mas o que eu não sabia ainda era que ele não ia aceitar isso de forma pacífica, e que as próximas semanas seriam as mais difíceis da minha vida. O oficial de justiça bateu na minha porta e disse: "O senhor foi processado por difamação." Eu estava tomando café da manhã quando a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com um homem de uniforme, segurando uma pasta preta. "Senhor Carlos Fontes?" "Sou eu. Tenho uma notificação para o senhor. Precisa assinar aqui." Assinei sem entender direito o que estava acontecendo. Ele me entregou o envelope e foi embora. Fechei a porta, voltei para a cozinha e abri o papel com as mãos tremendo. Era uma ação judicial. Ricardo Mendes estava me processando por difamação e calúnia. A acusação dizia que eu estava espalhando mentiras sobre ele, que eu estava prejudicando sua imagem profissional e pessoal, que eu estava usando a memória da falecida Laura para atacá-lo injustamente. Eu li aquilo 3 vezes. Não conseguia acreditar. Liguei imediatamente para a doutora Beatriz. "Doutora, ele me processou." "Calma, seu Carlos. Me conta o que aconteceu." Contei tudo. Li o documento para ela pelo telefone. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Isso é uma tática de intimidação." Ela finalmente disse: "Ele está tentando te assustar. Quer que você desista do pedido de visitação." Mas eu não falei mentira nenhuma. Eu só contei a verdade. Eu sei. E é exatamente por isso que ele está desesperado. Ele sabe que a verdade vai aparecer. Então está tentando calar você antes. Mas não se preocupe, vamos responder isso. Vamos provar que tudo que o senhor disse é verdade. E vamos contra-atacar. Contra-atacar. Eu nunca imaginei que minha vida chegaria a esse ponto. Processos, advogados, juízes. Tudo por causa de um relógio e de um neto que eu só queria abraçar. "Doutora, eu estou cansado. Cansado de lutar. Cansado de sofrer. Eu sei, seu Carlos. Mas o senhor não pode desistir agora. Se desistir, ele ganha. E a memória da Laura fica manchada. O Miguel cresce sem saber a verdade. O senhor aguenta mais um pouco?" Respirei fundo. "Aguento." "Então vamos em frente." Naquela mesma semana, a doutora Beatriz preparou a defesa contra o processo de difamação e, ao mesmo tempo, intensificou o pedido de visitação ao Miguel. Ela conseguiu marcar uma audiência preliminar para dali a 15 dias. "Seu Carlos, nessa audiência o juiz vai ouvir os 2 lados. O senhor vai ter que falar. Explicar sua relação com o Miguel, com a Laura e o que aconteceu depois da morte dela. O Ricardo também vai falar. Pode ser difícil. Eu aguento. E tem outra coisa. Eu recomendo que o senhor leve testemunhas. Pessoas que possam confirmar que o senhor sempre foi um bom avô, que tentou manter contato, que o Ricardo te afastou. Pensei em quem poderia me ajudar. O padre Antônio, com certeza. Ele conhecia toda a história. Dona Cida, a vizinha que morava ao lado do apartamento da Laura e que via eu visitando sempre. E o seu Jorge, o porteiro do prédio onde Laura morava, que me conhecia há anos. Liguei para todos. Expliquei a situação. Todos aceitaram na hora. "Claro que vou, seu Carlos", disse Dona Cida. "Eu sei o quanto o senhor amava aquela menina. E sei que o Ricardo mudou depois que ela morreu. Ficou frio, arrogante. O senhor pode contar comigo", disse o seu Jorge. "Eu sempre vi o senhor chegando com presente para o Miguel, com sacola de feira para a Laura. O senhor era um pai presente. Depois que ela morreu, o Ricardo parou de deixar o senhor subir. Eu lembro disso. Aquelas palavras me deram força. Eu não estava sozinho. Nos dias que antecederam a audiência, eu mal dormi. Ficava imaginando como seria, o que o Ricardo ia dizer, como o juiz ia reagir, se eu ia conseguir falar sem chorar. O padre Antônio veio me visitar na véspera. "Carlos, amanhã é um dia importante. Mas lembra, você não está fazendo isso por raiva. Está fazendo pela verdade, pela Laura, pelo Miguel." "Eu sei, padre. E mesmo que doa, mesmo que seja difícil, você está do lado certo. Deus vê isso. Eu só queria que a Laura estivesse aqui para me dizer que estou fazendo a coisa certa." "Ela está, Carlos. Ela está." No dia da audiência, acordei cedo. Vesti a melhor roupa que tinha. Uma calça social cinza e uma camisa branca que a Laura tinha me dado de presente anos atrás. Passei a mão no tecido, sentindo a presença dela. A doutora Beatriz me buscou de carro.
No caminho, ela revisou os pontos principais. Seu Carlos, seja sincero. Fale da dor, mas também da vontade de estar presente. Mostre que você não quer tirar o Miguel do pai. Você só quer ser avô. É exatamente isso que eu quero. Chegamos no fórum. O lugar estava cheio. Advogados, famílias, seguranças. Tudo muito formal, frio. Entramos na sala de audiência. A doutora Beatriz sentou ao meu lado. Do outro lado da sala estava o Ricardo. Foi a primeira vez que eu o via de perto desde o aeroporto. Ele estava de terno preto, gravata azul, cabelo penteado. Parecia tranquilo, confiante. Mas quando nossos olhares se cruzaram, eu vi algo nos olhos dele. Medo, culpa. Ele sabia que tinha feito errado. Sabia que estava mentindo. O juiz entrou. Todos levantamos. Podem sentar, ele disse, ajeitando os papéis na mesa. Vamos começar. Esse é um pedido de visitação do avô paterno, correto? Materno, Excelência, corrigiu a doutora Beatriz. O senhor Carlos é avô materno, pai da falecida Laura Fontes. Correto, me desculpem. Avô materno. Bem, senhor Carlos, o senhor pode explicar para mim por que está solicitando essa visitação? Levantei, as pernas tremendo. Excelência, meu neto Miguel tem 8 anos. Eu sempre fui presente na vida dele. Desde que ele nasceu, eu visitava. Levava presente, ajudava. Mas depois que minha filha Laura faleceu há 3 anos, o pai dele, Ricardo, me afastou. Eu tento ligar, tento marcar visita, e ele sempre inventa desculpa. Faz mais de 2 anos que eu não vejo meu neto. Eu só quero estar perto dele. Só quero que ele saiba que o avô está aqui. O juiz anotou. E o senhor, Ricardo, qual sua posição? Ricardo se levantou. Excelência, com todo o respeito, o senhor Carlos está distorcendo os fatos. Eu nunca impedi ele de ver o Miguel. O que acontece é que o Miguel está em uma fase delicada. Perdeu a mãe muito cedo. Está em acompanhamento psicológico. E o senhor Carlos, infelizmente, tem uma postura de cobrar, de questionar, de criar conflito. Isso não é saudável para a criança. Eu não consegui me segurar. Isso é mentira? O juiz bateu o martelo. Silêncio. Cada um vai ter sua vez de falar. A doutora Beatriz me puxou pela manga. Calma, ela sussurrou. O advogado do Ricardo continuou. Além disso, Excelência, o senhor Carlos está movendo outras ações contra meu cliente, acusando-o de apropriação indébita, de roubo. Isso mostra que há uma intenção de prejudicar, não de se aproximar da criança. Eu só quero o que é meu de volta, gritei. Ele roubou o relógio do meu avô, roubou o dinheiro da minha filha. O juiz bateu o martelo de novo. Senhor Carlos, por favor, vamos manter a ordem. Essas são questões para outras ações. Aqui estamos tratando apenas da visitação ao menor. Sentei, o coração disparado. A doutora Beatriz pediu a palavra. Excelência, trouxemos testemunhas que podem confirmar que o senhor Carlos sempre foi um avô presente e que houve, sim, afastamento intencional por parte do réu. O juiz acenou. Pode chamar. Dona Cida entrou primeiro. Contou como me via subindo no prédio toda semana carregando sacola de mercado, brinquedo para o Miguel. Como depois da morte da Laura, Ricardo mudou a fechadura e eu não conseguia mais entrar. Depois foi o seu Jorge, o porteiro. Confirmou tudo. O seu Carlos era um senhor educado, sempre sorrindo. Depois que a dona Laura morreu, ele continuou vindo. Mas o Ricardo deu ordem para não deixar ele subir. Eu fiquei até com pena. E por último, o padre Antônio. Conheço o Carlos há 20 anos. É um homem de fé, honesto, trabalhador. Ele não quer prejudicar ninguém, só quer o neto de volta. E isso é um direito dele. E um direito da criança, de conhecer a família da mãe. Quando o padre terminou, o juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Está bem, vou analisar tudo e dar minha decisão em até 10 dias. Audiência encerrada. Saímos da sala. Eu estava exausto. Ricardo passou por mim na saída. Não disse nada, mas o advogado dele me lançou um olhar de desprezo. Seu Carlos, o senhor se saiu muito bem, disse a doutora Beatriz no carro. Agora é esperar. Esperar. Eu já estava cansado de esperar, mas não tinha escolha. 10 dias se passaram devagar. Cada manhã eu acordava esperando uma ligação. Cada tarde eu checava o celular 1000 vezes, até que no 10º dia a doutora Beatriz me ligou. Seu Carlos, a decisão saiu. Meu coração parou. E o juiz determinou visitação regulamentada.
O senhor vai poder ver o Miguel uma vez por semana, aos sábados, por 4 horas. As visitas vão ser supervisionadas nos primeiros 2 meses, mas depois disso, se tudo correr bem, podem ser livres. Eu não consegui falar. As lágrimas vieram. Eu vou ver meu neto? Vai, seu Carlos, vai. Sentei no chão da sala e chorei de alívio. Liguei para o padre Antônio, para Dona Cida, para o seu Jorge. Todos comemoraram comigo. A primeira visita foi marcada para o sábado seguinte. Eu passei a semana inteira me preparando. Comprei roupa nova para o Miguel. Comprei brinquedos, comprei guloseimas. Quando chegou o sábado, acordei às 5 da manhã. Não conseguia dormir de ansiedade. A visita seria em um espaço de convivência do fórum, com uma assistente social presente. Cheguei meia hora adiantado. E esperei. Esperei Ricardo chegar com o Miguel. E quando a porta se abriu e eu vi meu neto entrando, o coração quase saiu pela boca. Ele estava maior, mais alto, mais magro, mas era ele, meu Miguel. Oi, vovô, ele disse baixinho, meio acanhado. Eu me ajoelhei e abri os braços. Ele correu e me abraçou. E naquele momento, tudo valeu a pena. Toda a luta, toda a dor, todo o processo. Valeu. Miguel sussurrou no meu ouvido. Vovô, o papai disse que você não queria mais me ver. Eu estava abraçando meu neto pela primeira vez em mais de 2 anos. Senti o cheiro do cabelo dele, o peso pequeno do corpo encostado no meu peito. E então ele falou aquilo. Meu mundo parou. O que você disse, filho? Miguel se afastou um pouco, olhou para o chão e repetiu, dessa vez mais baixo. O papai falou que você não gostava mais de mim, que você estava ocupado demais, que eu não devia perguntar por você. Eu olhei para a assistente social que supervisionava a visita. Ela estava anotando algo no caderno. Olhei para o Ricardo, que estava encostado na parede do outro lado da sala, de braços cruzados, me encarando com uma expressão fria. Ele tinha feito isso. Tinha colocado mentiras na cabeça do meu neto. Respirei fundo. Não podia explodir ali. Não na frente do Miguel. Não no primeiro encontro. Segurei o rosto do menino com as 2 mãos. Olhei nos olhos dele e disse: Miguel, escuta o vovô. Eu sempre quis te ver. Sempre. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. Nunca, nunca deixei de pensar em você. Entendeu? Os olhos dele encheram de lágrima. Então por que você sumiu? Eu não sumi, filho. Eu tentei te ver. Liguei, mandei mensagem, fui na sua casa. Mas... Olhei de novo para o Ricardo. Às vezes as coisas ficam complicadas. Mas agora estou aqui. E vou continuar aqui. Todo sábado eu vou estar aqui para você. Pode contar comigo. Miguel me abraçou de novo. E eu senti a dor misturada com a raiva. Raiva do Ricardo. Raiva do que ele tinha feito com a cabeça daquela criança. Passamos aquelas 4 horas conversando, brincando de jogo de tabuleiro, desenhando. Miguel me contou sobre a escola nova, sobre os amigos, sobre o cachorro que o pai tinha comprado para ele. Ele falava animado, mas de vez em quando ficava quieto, pensativo, como se estivesse processando o reencontro. Quando o tempo acabou, a assistente social avisou. Senhor Carlos, precisamos encerrar por hoje. Eu não queria deixar o Miguel ir, mas sabia que não tinha escolha. A gente se vê sábado que vem, está bem? Disse, segurando a mão dele. Promete, vovô? Prometo. Miguel saiu com o Ricardo. Antes de passar pela porta, ele se virou e acenou. Eu acenei de volta, segurando as lágrimas. Quando eles saíram, a assistente social veio falar comigo. Senhor Carlos, percebi que houve uma fala da criança sobre o senhor não querer vê-lo. Isso é comum em casos de alienação parental. Vou incluir isso no meu relatório. Alienação parental? Sim. É quando um dos genitores ou responsáveis manipula a criança contra o outro. Planta mentiras, cria afastamento. É uma forma de abuso emocional. E é crime. Mais um crime. Saí do fórum e liguei imediatamente para a doutora Beatriz. Doutora, o Miguel disse que o Ricardo falou que eu não queria mais vê-lo, que eu não gostava mais dele. Ele mentiu para a criança. Eu imaginei que isso poderia acontecer, ela respondeu com aquela calma de sempre. Por isso pedi a supervisão da assistente social. Ela vai documentar tudo. Isso fortalece nosso caso. Alienação parental é uma acusação séria. E o que eu faço agora? Continue sendo o avô que você sempre foi. Seja presente, seja carinhoso. Mostre para o Miguel que você nunca o abandonou. A verdade vai aparecer. Aos poucos, ele vai entender. Nos sábados seguintes,
segui o conselho dela. Ia preparado, levava brinquedo, contava histórias da Laura, mostrava fotos antigas. Queria que o Miguel soubesse quem era a mãe dele. Queria que ele tivesse a memória dela viva no coração. Em uma dessas visitas, levei o álbum de fotos da infância da Laura. Olha aqui, Miguel. Essa é sua mãe com 5 anos. No aniversário dela. Miguel pegou a foto e ficou olhando, quieto. Ela era bonita, disse ele com a voz embargada. Era linda. E você é igualzinho a ela. Tem o mesmo sorriso. Eu não lembro muito dela, vovô. Eu sei, filho. Você era muito pequeno. Mas eu vou te ajudar a lembrar. Vou te contar tudo sobre ela. E foi isso que fiz. A cada sábado contava uma história. A vez que a Laura ganhou o concurso de redação na escola. A vez que ela ajudou um menino de rua. A vez que ela virou a noite estudando para passar no vestibular de pedagogia. Sua mãe era uma guerreira, Miguel. E tinha o maior coração do mundo. Percebi que o Miguel começou a se abrir mais. Passou a fazer perguntas, a pedir para eu contar mais. E aos poucos a distância que Ricardo tinha criado começou a diminuir. Mas Ricardo não estava satisfeito com isso. 2 semanas depois da 4ª visita, a doutora Beatriz me ligou. Seu Carlos, o advogado do Ricardo, entrou com um pedido de suspensão das visitas. O quê? Por quê? Ele alega que o senhor está influenciando negativamente o Miguel, que está falando mal do pai, que está confundindo a cabeça da criança. Eu nunca falei mal dele na frente do Miguel. Eu só contei histórias da Laura. Eu sei, mas ele está tentando de novo. Vamos contestar. A assistente social está do nosso lado. Os relatórios dela são positivos. Mostram que as visitas estão sendo benéficas para o Miguel. Não acreditei quando ouvi isso. Ricardo estava tão desesperado para me afastar que estava disposto a machucar o próprio filho. No sábado seguinte, a visita aconteceu normalmente. A assistente social me garantiu que o pedido de suspensão não tinha sido aceito. O juiz viu os relatórios, seu Carlos. Está tudo bem. Continue fazendo o que está fazendo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Miguel chegou mais quieto que o normal. Sentou no canto da sala, abraçado na mochila, e não quis brincar. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Pode me contar. Sou seu avô. Estou aqui para te ouvir. Ele respirou fundo e disse: O papai brigou comigo ontem. Meu estômago revirou. Brigou por quê? Porque eu perguntei se podia te ligar durante a semana. Ele disse que não. Disse que eu só posso te ver aos sábados. E que se eu perguntar de novo, ele vai... A voz do Miguel falhou. Ele vai fazer você parar de vir. Senti uma raiva subir pelo peito. Raiva de verdade. Do tipo que faz o sangue ferver. Miguel, escuta. Nada que você faça vai me afastar de você. Entendeu? Eu vou estar aqui todo sábado. Não importa o que aconteça. E quando você crescer, quando você puder escolher, a gente vai poder se ver sempre que você quiser. Está bem? Está, vovô. Depois que a visita terminou, liguei para a doutora Beatriz e contei tudo. Isso é coação, seu Carlos. Ele está ameaçando a criança. Vou incluir isso no processo. Isso é gravíssimo. E foi nesse momento que eu percebi. Ricardo não estava apenas mentindo, roubando ou manipulando. Ele estava machucando o Miguel. Estava usando o menino como arma contra mim. E isso eu não ia deixar passar. Marquei uma reunião com a doutora Beatriz no dia seguinte. Doutora, eu quero aumentar o pedido. Não quero só visitação. Quero guarda compartilhada. Ela olhou para mim, séria. Seu Carlos, guarda compartilhada é mais complicado. O senhor vai ter que provar que está apto a cuidar do Miguel, que tem condições, estrutura, e vai ter que provar que o Ricardo não está sendo um bom pai. Eu tenho condições. Tenho apartamento, tenho aposentadoria, tenho saúde. E sobre o Ricardo não ser bom pai, ele está manipulando a criança, ameaçando, mentindo. Isso não é ser bom pai. Ela pensou por um momento. Está bem, vamos entrar com o pedido, mas vai ser uma guerra, seu Carlos. Ele não vai aceitar isso facilmente. Eu sei, mas pelo Miguel eu aguento qualquer guerra. Naquela mesma semana, a doutora Beatriz protocolou o pedido de guarda compartilhada. A reação de Ricardo foi imediata. 2 dias depois, ele me ligou. Era a primeira vez que ele falava comigo diretamente desde o aeroporto. Carlos, o que você pensa que está fazendo? Estou lutando pelo meu neto. Você não tem direito nenhum sobre o Miguel.
Ele é meu filho e neto da minha filha. A Laura também conta, Ricardo. Ou você esqueceu dela? Ele ficou em silêncio por um momento. Você está cometendo um erro. Desiste dessa loucura antes que piore. Loucura é mentir para uma criança. É manipular. É roubar. Loucura é o que você tem feito. Cuidado com o que você fala, Carlos. Eu posso acabar com você. Você já tentou. E não conseguiu. A verdade sempre vence, Ricardo. Sempre. Desliguei o telefone na cara dele. Minha mão tremia. Meu coração estava acelerado. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que estava no controle. Eu não estava mais correndo atrás. Eu estava enfrentando. E se você está acompanhando essa história, deixe nos comentários o que você faria no meu lugar. E se inscreva no canal, porque a luta está longe de acabar. No sábado seguinte, quando fui buscar o Miguel para a visita, ele chegou com um desenho na mão. Fiz isso para você, vovô. Era um desenho de nós dois, eu e ele, de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo. Embaixo ele tinha escrito com letra torta, eu e meu vovô. Guardei aquele desenho como se fosse ouro. Por que era? Era a prova de que, apesar de tudo, apesar das mentiras, das manipulações, das ameaças, o amor ainda vencia. E eu ia continuar lutando por esse desenho, por esse menino, pela memória da Laura. A assistente social me chamou no canto e disse: preciso te mostrar uma coisa que o Miguel desenhou. Era mais um sábado de visita. Miguel tinha acabado de fazer um desenho enquanto eu contava uma história da Laura. Ele parecia concentrado, a língua para fora, colorindo com cuidado. Quando terminou, levou o papel para a assistente social, que sempre ficava sentada em uma cadeira no canto da sala, observando tudo. Ela olhou o desenho, franziu a testa e me chamou com um gesto discreto. Seu Carlos, pode vir aqui um momento? Pedi para o Miguel continuar desenhando e fui até ela. O que foi? Ela me mostrou o papel. Era um desenho de uma casa. Mas não era uma casa feliz. As janelas estavam riscadas de preto, a porta estava fechada, e no canto havia uma figura pequena, sozinha, com lágrimas caindo do rosto. Ele disse que esse é ele, explicou a assistente social, baixinho. E quando eu perguntei por que ele estava chorando no desenho, ele disse que é porque fica sozinho em casa muitas vezes. Meu coração apertou. Sozinho? Sim. Ele disse que o pai sai à noite e deixa ele com a namorada nova. E que ela não gosta muito dele. Fica no quarto mexendo no celular. Meu Deus. Seu Carlos, isso é um sinal de alerta. Vou precisar incluir no relatório. E talvez seja necessário fazer uma visita na casa do Ricardo para avaliar as condições. Eu olhei para o Miguel, que continuava desenhando alheio à conversa. Meu neto. Meu pequeno Miguel. Sozinho. Triste. Negligenciado. Doutora, o que eu posso fazer? Continue sendo presente. E vamos documentar tudo. O juiz precisa saber disso. Quando a visita terminou, abracei o Miguel com mais força do que o normal. Vovô te ama muito, está bem? Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa pode me ligar. A assistente social tem meu número. Está bem, vovô. Mas eu sabia que ele não ia ligar. Tinha medo. Medo do pai. Medo de ser castigado. Saí daquele lugar com o coração em pedaços. Liguei para a doutora Beatriz no caminho de casa. Doutora, a assistente social descobriu que o Miguel fica sozinho em casa. Que o Ricardo sai e deixa ele com a namorada, que não cuida direito dele. Isso é negligência, seu Carlos, é grave. Vou entrar em contato com a assistente social para pegar o relatório completo. Isso vai pesar muito no pedido de guarda compartilhada. Eu quero tirar meu neto daquela casa, doutora. Eu quero que ele more comigo. Calma, vamos passo a passo. Primeiro, vamos fortalecer o caso. Depois, dependendo do que a assistente social encontrar na visita domiciliar, podemos pedir a guarda integral, mas precisa de provas sólidas. Passei os dias seguintes angustiado. Mal conseguia dormir. Ficava imaginando o Miguel sozinho, com medo, sem ninguém para abraçar. Na quarta-feira, a doutora Beatriz me ligou de novo. Seu Carlos, a assistente social fez a visita na casa do Ricardo ontem. E o relatório não é bom. A casa está bagunçada. Há roupas sujas acumuladas. A geladeira estava quase vazia. E o quarto do Miguel está com uma cama velha, sem lençol limpo. Ela conversou com o Miguel na escola também, e ele confirmou que fica sozinho muitas noites. Eu não acredito.
Como um pai faz isso? Infelizmente acontece. Mas agora temos provas. Vou acelerar o pedido de guarda. O juiz precisa ver isso. No sábado seguinte, quando fui buscar o Miguel, ele chegou diferente. Cabelo despenteado, roupa amarrotada, olheiras. Miguel, você está bem? Ele deu de ombros. Estou cansado. Por quê? Não dormiu bem? O papai chegou tarde ontem. Fez barulho. Acordei. Senti a raiva subir de novo, mas respirei fundo. Não podia deixar o Miguel perceber. Durante a visita, ele ficou quieto, desenhou pouco. Quase não sorriu. Eu tentei animá-lo, contei piada, levei o gibi que ele gostava. Mas nada adiantou. Ele estava apático. Antes de ir embora, a assistente social me chamou de novo. Seu Carlos, vou recomendar no relatório que as visitas se tornem livres e que o senhor tenha direito a levar o Miguel para passear fora daqui. Ele precisa sair desse ambiente. Precisa respirar. Obrigado. Muito obrigado. Uma semana depois, o juiz aprovou. Agora eu podia levar o Miguel para onde eu quisesse, durante as 4 horas de visita. No sábado seguinte, levei ele para o parque. O mesmo parque onde eu levava a Laura quando ela era criança. Tá, avô, aqui é bonito, disse Miguel, finalmente sorrindo. É, né? Sua mãe adorava esse lugar. Ficamos lá a tarde toda. Miguel correu, brincou no balanço, comeu pipoca. Pela primeira vez em semanas, eu vi ele feliz. No caminho de volta, ele segurou minha mão e disse: Vovô, eu queria morar com você. Meu coração parou. Por quê, filho? Porque você cuida de mim. Você gosta de mim de verdade. Eu parei no meio da calçada, me ajoelhei na altura dele e segurei o rosto dele com as 2 mãos. Miguel, eu estou fazendo tudo o que posso para estar perto de você. E um dia, se Deus quiser, a gente vai poder ficar junto o tempo que você quiser. Está bem? Está, vovô. Quando deixei ele de volta no ponto de encontro, onde o Ricardo estava esperando, vi a cara de raiva dele ao perceber que Miguel estava feliz. Ele não disse nada, mas eu sabia. Ele estava perdendo o controle. E isso o deixava desesperado. 2 dias depois, a doutora Beatriz me ligou com urgência. Seu Carlos, o Ricardo entrou com uma medida pedindo que as visitas voltem a ser supervisionadas. Ele está alegando que o senhor está fazendo lavagem cerebral no Miguel. Isso é ridículo. Eu sei, e vamos contestar. Mas o juiz marcou uma audiência para ouvir os 2 lados. Vai ser semana que vem. Na audiência, o advogado do Ricardo tentou de tudo. Excelência, o menor está sendo influenciado negativamente. Está voltando para casa confuso, questionando o pai, dizendo que quer morar com o avô. Isso é manipulação clara. A doutora Beatriz retrucou. Excelência, a criança está expressando o desejo natural de estar perto de alguém que demonstra afeto e cuidado. Os relatórios da assistente social comprovam que o ambiente na casa do pai é inadequado. O menor fica sozinho, negligenciado. É natural que ele queira estar com alguém que o valoriza. O juiz leu os relatórios em silêncio. Finalmente falou. Vou manter as visitas livres, mas vou determinar uma avaliação psicológica da criança. Preciso entender melhor o que está acontecendo. Audiência encerrada. Avaliação psicológica. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. A doutora Beatriz me acalmou. É bom, seu Carlos. O psicólogo vai conversar com o Miguel, vai perceber a manipulação do Ricardo, a negligência. Isso vai fortalecer ainda mais nosso caso. E foi o que aconteceu. 3 semanas depois, o laudo psicológico ficou pronto. A doutora Beatriz me ligou assim que recebeu. Seu Carlos, o laudo é favorável a nós. O que diz? Diz que o Miguel apresenta sinais de alienação parental, que ele foi exposto a mentiras sobre o senhor, que demonstra apego saudável ao avô e insegurança em relação ao pai, e que há sinais de negligência emocional e física no ambiente paterno. Então, o que acontece agora? Agora, seu Carlos, vamos pedir a guarda compartilhada com mais força. E dependendo da decisão do juiz, é possível que o Miguel passe a morar com o senhor durante a semana e veja o Ricardo nos fins de semana. A situação está virando. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti esperança de verdade. A justiça estava vendo a verdade. O Miguel estava sendo protegido, e eu estava perto de recuperar meu neto, mas Ricardo ainda não tinha dito a última palavra. E o que ele faria a seguir seria a tentativa mais desesperada e perigosa de todas. Recebi uma ligação da escola do Miguel às 3 da manhã. Senhor Carlos, o menino não foi buscado. Acordei com o coração disparado.
Celular vibrando na mesinha de cabeceira. Tela iluminada no escuro. Atendi sem nem ver quem era. Alô? Senhor Carlos? Aqui é da escola Recanto Feliz. O senhor é avô do Miguel, correto? Sou, sim. O que aconteceu? Senhor, hoje teve o arraiá da escola. Terminou às 11 da noite. O pai do Miguel deveria ter buscado ele, mas não apareceu. Estamos tentando ligar para o Ricardo há horas, mas o telefone só dá como desligado. Sentei na cama, o sangue gelando. Como assim não foi buscado? E o Miguel? Ele está aqui, senhor, com a diretora e comigo. Está bem, mas assustado. O senhor poderia vir buscá-lo? Vou já. Vesti a primeira roupa que encontrei, peguei a carteira, as chaves e saí correndo. Chamei um Uber. No caminho, liguei para o Ricardo. Desligado. Liguei de novo. Desligado. Liguei para a doutora Beatriz, mesmo sendo madrugada. Doutora, desculpa a hora, mas o Miguel está na escola desde as 11 da noite. O Ricardo não foi buscar. O telefone dele está desligado. Meu Deus, seu Carlos. O senhor está indo buscar o menino? Estou a caminho. Ótimo. Busca ele, leva para sua casa e amanhã de manhã a gente resolve tudo. Isso é abandono. É gravíssimo. Vamos documentar. Cheguei na escola 20 minutos depois. O portão estava aberto, a luz da secretaria acesa. Entrei correndo. A diretora, uma senhora de uns 50 anos, veio ao meu encontro. Senhor Carlos? Sim. Onde está o Miguel? Ela apontou para uma sala ao lado. Entrei e vi meu neto sentado em uma cadeirinha, abraçado em uma mochila, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vovô! Ele gritou e correu para mim. Abracei ele com força, sentindo o corpo pequeno tremer. Está tudo bem agora, filho. Está tudo bem. O vovô está aqui. A diretora se aproximou. Senhor Carlos, infelizmente essa não é a primeira vez que acontece algo assim. Já houve atrasos. Já houve vezes em que o pai não atendeu o telefone. Mas dessa vez foi grave. 4 horas esperando. O Miguel estava desesperado. Eu sinto muito. Muito mesmo. O senhor vai levá-lo para casa? Vou. E vou cuidar dele até resolvermos isso. Ela hesitou. Senhor, legalmente, o senhor é o avô. Não tem a guarda. O pai pode alegar. O pai abandonou o filho na escola às 3 da manhã. Cortei a voz firme. Se ele aparecer reclamando, eu lido com isso. Agora eu vou levar meu neto para um lugar seguro. Ela assentiu. Está bem. Vou anotar tudo no relatório. Peguei o Miguel pela mão e saímos. No Uber de volta ele ficou calado, encostado em mim, segurando minha mão com força. Vovô, o papai esqueceu de mim? Não sei o que aconteceu, filho. Mas o importante é que você está bem agora. E vai ficar comigo. Posso dormir na sua casa? Pode. E vai dormir numa cama quentinha com cobertor e amanhã a gente toma café juntos. Está bem? Ele assentiu e fechou os olhos, cansado. Quando chegamos em casa, já passava das 4 da manhã. Dei banho no Miguel, coloquei uma camiseta minha nele, que ficou enorme, e o deitei na minha cama. Ele dormiu em segundos. Fiquei ali, sentado na beirada da cama, olhando ele dormir. Meu neto, finalmente na minha casa, finalmente seguro. Mas meu coração estava em pedaços. Como um pai faz isso? Como um pai esquece o próprio filho? Às 6 da manhã, liguei para a doutora Beatriz de novo. Doutora, o Miguel está aqui, dormindo. O Ricardo continua desaparecido. Seu Carlos, vou entrar com um pedido de guarda provisória emergencial agora de manhã. Vou alegar abandono, negligência e risco iminente. Com o relatório da escola, temos base legal. O senhor tem condições de ficar com o Miguel até a decisão do juiz? Tenho. Tenho tudo o que ele precisa. Ótimo, fique com ele, cuide dele. E não deixe o Ricardo levar ele de volta mesmo que ele apareça. Às 9 da manhã, Ricardo me ligou. Carlos, cadê o Miguel? Está comigo, seguro. Onde você estava ontem? Isso não é da sua conta. É da minha conta quando você abandona meu neto na escola às 3 da manhã. Ele ficou em silêncio. Eu tive um problema, mas já resolvi. Vou buscar o Miguel agora. Não vai, não. Ele fica comigo até isso ser resolvido. Você não tem autoridade para isso. A justiça vai decidir quem tem autoridade. Até lá, meu neto fica onde está seguro. Aqui. Desliguei. 15 minutos depois, a campainha tocou. Era Ricardo. Abri a porta, mas fiquei na frente, impedindo a entrada. Vim buscar meu filho. Ele está dormindo. E não vai sair daqui. Você não pode me impedir.
Posso sim. E vou. Você abandonou ele, Ricardo. 4 horas na escola. Sozinho. Chorando. Isso é crime. Eu explico para o juiz. Ótimo. Explica. Mas até lá ele fica comigo. Ricardo tentou empurrar a porta, mas eu segurei firme. Se você forçar, eu chamo a polícia. Avisei. A voz baixa, mas firme. Ele me encarou por alguns segundos. Vi o desespero nos olhos dele. E o medo. Isso não vai ficar assim, disse e foi embora. Fechei a porta e respirei fundo. Miguel tinha acordado e estava na sala, esfregando os olhos. Vovô era o papai? Era, mas ele já foi. Ele veio me buscar. Ele veio, mas eu disse que você está bem aqui. E está, né? Miguel assentiu e me abraçou. Obrigado, vovô. Passei o dia cuidando dele. Fiz café da manhã, arroz e feijão no almoço. Levei ele para comprar roupa nova, já que ele só tinha a do dia anterior. Comprei escova de dente, pijama, chinelo. Tudo o que ele precisava. À tarde fomos ao parque. Miguel brincou, correu, riu. Estava feliz. Estava seguro. E eu estava completo. 2 dias depois, a doutora Beatriz conseguiu a audiência emergencial. O juiz ouviu tudo. Leu os relatórios. Ouviu a diretora da escola por telefone. Ouviu Ricardo tentar se explicar dizendo que tinha tido um imprevisto e que já tinha resolvido. Mas os fatos falavam mais alto. O juiz bateu o martelo. Concedo a guarda provisória ao avô materno Carlos Fontes até nova determinação. O menor ficará sob seus cuidados. O pai, Ricardo Mendes, terá direito a visitas supervisionadas 1 vez por semana. Decisão homologada. Eu não consegui segurar as lágrimas. Guarda provisória. O Miguel ia morar comigo, oficialmente. Quando saímos do fórum, Ricardo me encarou com ódio. Você vai pagar por isso, Carlos. A única coisa que vou fazer é cuidar do meu neto, coisa que você deveria ter feito desde o começo. Ele foi embora batendo o pé, socando a parede. A doutora Beatriz me deu os parabéns. Seu Carlos, o senhor venceu essa etapa, mas ainda não acabou. Ele pode recorrer. Mas por enquanto o Miguel está seguro com o senhor. Voltei para casa com o Miguel. Ele correu para o quarto que eu tinha arrumado para ele, o antigo quarto da Laura, e se jogou na cama. É meu, vovô. É seu, filho. Ele sorriu. Um sorriso enorme. O primeiro sorriso de verdade que eu via em meses. Naquela noite, enquanto ele dormia, fui até o quarto dele e fiquei olhando. Meu neto. Finalmente em casa. Finalmente protegido. E se você está acompanhando essa história, deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer agora. E se inscreva, porque ainda falta a parte mais importante. A verdade sobre o relógio. E sobre tudo que Ricardo escondeu. Miguel abriu a mochila e me mostrou. Vovô, encontrei isso escondido no armário do papai. Fazia 1 semana que o Miguel estava morando comigo. 1 semana de rotina nova, de café da manhã junto, de levar ele para a escola, de ajudar na lição de casa. 1 semana de felicidade que eu não sentia há anos. Naquele sábado de manhã estávamos na sala. Eu estava lendo o jornal e ele estava mexendo na mochila que tinha trazido da casa do Ricardo. Vovô, vem ver. Coloquei o jornal de lado e fui até ele. O que foi, filho? Ele tirou da mochila uma pasta de plástico azul, meio amassada, cheia de papéis. Eu peguei isso do armário do papai quando ele não estava olhando, antes de vir morar aqui. Meu coração acelerou. Por que você pegou isso? Porque eu vi o nome da mamãe escrito. E pensei que você ia querer ver. Peguei a pasta com as mãos tremendo. Abri. E o que eu vi me deixou sem ar. Eram documentos, muitos documentos. Apólices de seguro, contratos, extratos bancários, recibos. E no meio de tudo fotos. Fotos de objetos que pertenciam a Laura. Objetos que Ricardo tinha dito que foram roubados. Tinha foto da prataria, que era da minha mãe. Tinha foto do colar de pérolas que eu dei para a Laura no aniversário de 20 anos. Tinha foto dos brincos de ouro que eram da avó dela. E tinha foto do relógio. O relógio do meu avô. Aquele relógio que eu vi no pulso do Ricardo no aeroporto. Eu sentei no chão, as pernas fraquejando. Miguel, onde você achou isso? No armário do quarto do papai. Lá no fundo. Embaixo das roupas dele. Ele sabe que você pegou? Miguel balançou a cabeça. Não. Eu peguei escondido. Respirei fundo. Peguei o celular e liguei para a doutora Beatriz. Doutora,
O Miguel encontrou documentos na casa do Ricardo, documentos da Laura e fotos dos objetos que ele disse que foram roubados. Senhor Carlos, o senhor pode trazer isso aqui no escritório? Agora? Posso. Venha. Isso pode mudar tudo. Peguei o Miguel, a pasta, e fomos. No escritório, a doutora Beatriz abriu a pasta com cuidado, como se estivesse abrindo um tesouro. Ela folheou cada papel, leu cada documento, olhou cada foto. E quando terminou, olhou para mim com uma expressão que misturava choque e raiva. Seu Carlos, isso aqui é ouro, prova de tudo. Ele não só pegou os objetos, como documentou, tem foto, tem recibo de avaliação, tem tudo. Mas por que ele guardaria isso? Provavelmente para vender, olha aqui. Ela apontou para um papel. Esse é um recibo de uma casa de penhores. Ele penhorou o colar de pérolas por R$3.000. Senti o sangue ferver. Ele vendeu as coisas da minha filha. Vendeu. E escondeu e mentiu. Mas agora temos prova, vamos usar isso tudo. Ela virou mais algumas páginas e parou em um documento específico. E tem mais. Olha isso. Era um extrato bancário, do Ricardo, com depósitos grandes, muito grandes. R$200.000 da seguradora. Em março de 2022, ela apontou. E aqui 400.000 da venda do apartamento, junho do mesmo ano. No total R$600.000, tudo na conta dele. E ele gastou tudo? Ela continuou folheando. Não, não gastou tudo. Olha aqui, tem uma transferência grande, R$100.000, para uma conta em nome de Cláudia Rezende. Quem é Cláudia Rezende? Não sei, mas vamos descobrir. Ela anotou o nome e continuou investigando os papéis. E tem mais uma coisa estranha. Tem um contrato aqui de compra de um imóvel, uma casa de campo em Atibaia, no valor de R$300.000, comprado 8 meses após a morte da Laura, no nome dele e dessa tal Cláudia. Minha cabeça girou. Ele comprou uma casa com o dinheiro da minha filha? Parece que sim. Eu fechei os olhos tentando processar. Ricardo não tinha apenas roubado objetos, não tinha apenas manipulado o Miguel. Ele tinha construído uma vida nova, com outra pessoa, usando o dinheiro que pertencia à minha filha. Doutora, o que a gente faz agora? Agora, seu Carlos, a gente usa tudo isso para garantir que ele responda por cada crime. Apropriação indébita, estelionato, alienação parental, negligência. E vamos pedir a guarda definitiva do Miguel. Não tem mais como ele se defender. Saímos do escritório com a pasta segura em um envelope lacrado. No caminho de casa, Miguel estava quieto. Vovô, o papai vai ficar bravo comigo por ter pegado aquilo? Parei o carro, me virei para ele e segurei a mão dele. Miguel, o que você fez foi muito corajoso. Você ajudou o vovô a encontrar a verdade. E não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Sempre. Entendeu? Entendi, vovô. Nos dias seguintes, a doutora Beatriz entrou com todas as ações. Denúncia por apropriação indébita, pedido de devolução dos bens, pedido de guarda definitiva do Miguel e pedido de ressarcimento do dinheiro usado indevidamente. A reação de Ricardo foi explosiva. Ele me ligou gritando. Você entrou na minha casa, roubou meus documentos? Eu não entrei em lugar nenhum. E esses documentos não são seus, são da Laura. E você roubou tudo dela. Você não tem prova de nada. Tenho tudo. Fotos, recibos, extratos. Tudo. E a justiça vai saber de cada centavo que você roubou. Ele desligou na minha cara. 2 semanas depois, foi marcada a audiência. O dia mais importante de todos. O dia em que a verdade seria exposta na frente do juiz. Cheguei cedo com a doutora Beatriz. Levei todos os documentos, todas as provas. Levei também 3 testemunhas. O padre Antônio, dona Cida e o seu Jorge. Ricardo chegou com o advogado dele. E com uma mulher. Era ela, Cláudia Rezende. A mulher para quem ele tinha transferido R$100.000. A mulher com quem ele tinha comprado a casa em Atibaia. Ela era bonita, bem vestida e olhava para tudo com uma expressão de desprezo. O juiz entrou. Todos levantamos. Bom dia. Vamos começar. Essa é uma audiência para discutir guarda definitiva e denúncias de apropriação indébita. Vamos ouvir primeiro a parte autora. A doutora Beatriz começou. Apresentou os documentos, um por um. As fotos dos objetos, os recibos, os extratos. O contrato da casa em Atibaia. Excelência, o réu Ricardo Mendes usou o dinheiro do seguro de vida e da venda do apartamento,
que eram bens partilhados com a falecida Laura Fontes, para benefício próprio. Ele vendeu objetos de família, comprou imóvel com terceiros e afastou o menor de seu avô materno através de alienação parental e negligência. O juiz olhou para o Ricardo. O senhor tem algo a declarar? Ricardo se levantou nervoso. Excelência, esses objetos estavam na minha casa. Eram meus por direito. Eu era o marido da Laura. E o dinheiro? Perguntou o juiz. O dinheiro era meu. Eu era o beneficiário do seguro. Mas a casa era de ambos, rebateu a doutora Beatriz. 50% era dela. O herdeiro direto é o menor, Miguel. O réu vendeu sem destinar nada para o filho. O juiz anotou. E sobre a casa em Atibaia? Com quem o senhor comprou? Ricardo olhou para Cláudia. Com minha atual companheira. E quando o senhor iniciou esse relacionamento? Ricardo hesitou. Alguns meses após a morte da Laura. Alguns meses, repetiu o juiz. E o senhor usou o dinheiro da falecida para comprar um imóvel com a nova companheira? Eu tinha direito. Era meu dinheiro. A doutora Beatriz levantou. Não era, excelência. Legalmente, 50% daquele dinheiro da venda do apartamento pertencia ao menor. E o réu se apropriou de tudo. O juiz respirou fundo. Vou analisar tudo e dar minha sentença em 30 dias. Até lá, a guarda provisória permanece com o avô materno. Audiência encerrada. Saímos dali com a sensação de vitória. Mas eu sabia que Ricardo ainda podia recorrer. Ainda podia tentar algo. E eu estava certo. Porque uma semana depois, quando fui buscar o Miguel na escola, a diretora me chamou. Senhor Carlos, o pai do Miguel esteve aqui hoje. Tentou levar o menino embora. Meu sangue gelou. E o que aconteceu? Nós impedimos. Mostramos a ordem judicial. Ele ficou nervoso, gritou, mas foi embora. Mas o senhor precisa ter cuidado. Ele está desesperado. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas. Fiquei acordado até tarde, vigiando. E no dia seguinte, a doutora Beatriz me ligou. Seu Carlos, consegui mais uma informação. A tal Cláudia Rezende? Ela é casada. E o marido dela não sabe do relacionamento com o Ricardo. Como assim? Ela tem uma vida dupla. Família aqui em São Paulo. E essa casa em Atibaia com o Ricardo. Isso pode nos ajudar. Vou entrar em contato com o marido dela. Ele merece saber a verdade. E foi assim que as peças começaram a se encaixar. Ricardo tinha construído uma mentira em cima de outra. E agora todas estavam desmoronando. O telefone tocou e uma voz disse: Meu nome é Paulo. Sou marido da Cláudia. Precisamos conversar. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando o celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Senhor Carlos Fontes? Sim, sou eu. Meu nome é Paulo Henrique. Sou marido da Cláudia Rezende. A advogada do senhor entrou em contato comigo. Disse que eu precisava saber de algumas coisas sobre minha esposa e um tal de Ricardo Mendes. Meu coração acelerou. Sentei na cadeira da mesa. Senhor Paulo, eu sinto muito pelo que o senhor vai ouvir. Eu já ouvi. A advogada me contou tudo. A casa em Atibaia. As transferências de dinheiro. O relacionamento. Tudo. A voz dele estava embargada. Dava para perceber a dor. Eu não sabia de nada. Ele continuou. Cláudia me disse que estava ajudando uma prima doente no interior, que ia passar os fins de semana lá. Eu acreditei. Faz mais de um ano que ela está vivendo essa mentira. Senhor Paulo, eu entendo sua dor. Também fui enganado. O Ricardo usou o dinheiro da minha filha falecida para construir essa vida falsa. Eu sei. E por isso estou ligando. Quero ajudar. Tenho acesso às contas bancárias da Cláudia. Posso conseguir comprovantes das movimentações. E quero confrontar ela. Quero que ela assuma na frente de todo mundo o que fez. O senhor tem certeza? Isso vai ser difícil. Tenho. Porque não é só sobre mim. É sobre justiça. Seu neto, sua filha, o senhor, todos foram prejudicados. E eu não vou ser cúmplice disso. Passei o contato da doutora Beatriz para ele. Nos dias seguintes, Paulo enviou todos os documentos que tinha. Extratos, mensagens, fotos, tudo que provava o relacionamento e as movimentações financeiras entre Cláudia e Ricardo. A doutora Beatriz ficou impressionada. Seu Carlos, com isso aqui, a gente não só fortalece o caso, como pode implicar a Cláudia também. Ela sabia da origem do dinheiro. Ela é cúmplice. 2 semanas depois, o juiz deu a sentença.
A doutora Beatriz me ligou assim que saiu. Seu Carlos, o senhor está sentado? Estou. Me conta. Guarda definitiva concedida ao senhor. O Ricardo vai ter que devolver todos os bens da Laura, ou o valor equivalente. A casa em Atibaia foi bloqueada pela justiça até resolução, e ele foi condenado por apropriação indébita e alienação parental. Vai responder criminalmente. Eu não consegui falar. As lágrimas vieram. Seu Carlos, eu estou aqui, doutora. Só estou emocionado. O senhor venceu. A Laura seria muito orgulhosa. Desliguei e chorei. Chorei de alívio, de alegria, de exaustão. Chorei pela Laura, pelo Miguel, por mim. Fui até o quarto do Miguel, que estava fazendo lição de casa. Miguel, vem cá. Ele veio correndo. O que foi, vovô? Você vai morar comigo para sempre. O juiz decidiu. Você é meu agora. Oficialmente. Miguel me abraçou e começou a chorar. De verdade, vovô. De verdade. Naquela noite, liguei para o padre Antônio, para a dona Cida, para o seu Jorge. Todos comemoraram comigo. Todos agradeceram a Deus pela vitória. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque 3 dias depois, Ricardo apareceu na porta de casa. Toquei a campainha insistentemente. Quando abri, ele estava lá, desgrenhado, olheiras profundas, roupa amassada. Carlos, por favor, eu preciso falar com você. Olhei para ele, a raiva ainda pulsando. Mas havia algo diferente. Ele não estava arrogante, estava quebrado. O que você quer? Eu quero ver o Miguel. Por favor, só alguns minutos. Você perdeu o direito de exigir qualquer coisa. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que fui um péssimo pai, um péssimo genro, um péssimo ser humano. Mas a voz dele falhou. Eu só quero ver meu filho, só uma vez, para pedir desculpa. Olhei para ele. Vi o arrependimento, ou pelo menos o que parecia ser arrependimento. Espera aqui. Entrei e fui até o Miguel. Miguel, seu pai está aqui. Quer falar com ele? Miguel parou de desenhar. Ficou em silêncio por um tempo. Ele vai me levar embora? Não, eu não deixo. Mas ele quer falar com você. Se você não quiser, eu mando ele ir embora. Miguel pensou. Eu quero falar com ele. Levei o Miguel até a porta. Ricardo se ajoelhou quando viu o filho. Miguel, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Por ter te deixado sozinho, por ter mentido, por ter sido um pai ruim. Eu não mereço seu perdão. Mas queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. Eu só perdi o caminho. Miguel ficou parado, olhando para o pai. Você disse que o vovô não gostava de mim, disse Miguel, a voz baixa. Ricardo abaixou a cabeça. Eu sei. E isso foi a maior mentira de todas. Seu avô te ama mais que tudo. E eu fui um covarde. Eu tinha medo. Medo de perder você. E acabei perdendo do mesmo jeito. Por que você fez tudo isso? Por que você pegou as coisas da mamãe? Ricardo começou a chorar. Porque eu sou fraco. Porque quando sua mãe morreu, eu entrei em desespero. E em vez de buscar ajuda, eu busquei dinheiro. Eu achei que dinheiro ia consertar a dor. Mas não consertou. Só piorou tudo. Miguel olhou para mim. Eu acenei, dizendo que estava tudo bem. Eu perdoo você, pai, mas eu quero ficar com o vovô. Ricardo assentiu. Eu sei. E está tudo bem. Você merece estar num lugar onde é amado de verdade. Só não esquece de mim, está bem? Não vou esquecer. Ricardo se levantou, olhou para mim e disse: obrigado por não desistir dele. Obrigado por ser o pai que eu não consegui ser. E foi embora. Miguel me abraçou. Vovô, você acha que o papai vai ficar bem? Não sei, filho. Mas ele precisa aprender com os erros. E a gente precisa seguir em frente. Nos dias seguintes, a doutora Beatriz trabalhou para recuperar os bens. A casa em Atibaia foi colocada à venda por ordem judicial. O valor seria destinado ao Miguel, em uma conta poupança que eu administraria até ele completar 18 anos. Os objetos que Ricardo tinha vendido, a maioria já estava perdida. Mas o relógio... Uma semana depois, a doutora Beatriz me ligou. Seu Carlos, encontramos o relógio. Onde? Ricardo tinha dado de garantia em uma transação com um agiota. Conseguimos reaver através de ordem judicial. O senhor pode vir buscar amanhã no escritório. No dia seguinte, quando peguei aquele relógio nas mãos, senti como se o meu avô, meu pai e a Laura estivessem todos ali comigo.
Era pesado. Real. Meu. Coloquei no pulso e olhei para a doutora Beatriz. Doutora, eu não sei como agradecer. O senhor não precisa agradecer. O senhor lutou. O senhor não desistiu. Essa vitória é sua. Voltei para casa com o relógio no pulso. Quando entrei, Miguel veio correndo. Vovô, o que é isso? É o relógio do meu avô, o relógio que eu te contei. Agora ele voltou para casa. Miguel tocou no relógio com cuidado, como se fosse a coisa mais importante do mundo. É bonito, vovô. É, e um dia vai ser seu. Miguel sorriu. Naquela noite, fui até o álbum de fotos e peguei a foto da Laura no colo do meu pai, com ele usando o relógio. Coloquei a foto na estante da sala, ao lado de uma foto nova. Eu e o Miguel no parque, sorrindo. A família estava se reconstruindo. A verdade tinha vencido, e a memória da Laura estava honrada. Miguel segurou o relógio e perguntou: Vovô, você acha que a mamãe está vendo a gente? Estávamos sentados no sofá depois do jantar. Eu tinha acabado de mostrar para ele como funcionava o mecanismo do relógio, como dar corda, como ouvir o tic-tac suave. Ele segurava o relógio com as duas mãos, olhando com atenção, e então fez aquela pergunta que me pegou desprevenido. Respirei fundo. Eu acho que sim, filho. Acho que sua mãe está em algum lugar lindo, olhando para nós, orgulhosa, muito orgulhosa. De mim, de você e de mim. De tudo que a gente passou, de tudo que a gente conquistou. Miguel ficou quieto por um tempo, ainda olhando o relógio. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu também, filho. Todo dia eu queria. Mas ela está aqui. Toquei o peito dele, no seu coração. E está aqui. Toquei o meu, no meu. E enquanto a gente lembrar dela, ela nunca vai embora de verdade. Miguel me abraçou. E ficamos assim em silêncio, só ouvindo o tic-tac do relógio. As semanas seguintes foram de adaptação. Miguel estava se acostumando com a nova vida. Eu o matriculei em uma escolinha de futebol, coisa que ele sempre quis fazer. Levei ele na igreja, onde o padre Antônio fez questão de abençoar o menino e agradecer a Deus pela vitória. Dona Cida virou uma espécie de avó postiça. Sempre trazia bolo, sempre perguntava se precisávamos de alguma coisa. O seu Jorge, quando nos via na rua, sempre parava para conversar e perguntar como estava o pequeno guerreiro. A comunidade estava ao nosso redor, apoiando, cuidando. Miguel começou a fazer terapia, recomendação da assistente social. A psicóloga disse que ele estava lidando bem, mas que precisava processar tudo o que tinha vivido. Cada sessão, ele voltava mais leve, mais feliz. E eu estava vivendo o melhor momento dos últimos anos. Acordar e preparar café da manhã para alguém, ter companhia para assistir televisão, ouvir risada pela casa. Isso não tinha preço. Um sábado, levei o Miguel no cemitério. Vovô, a gente vai visitar a mamãe? Vamos, você quer? Quero. Compramos flores no caminho. Margaridas brancas, as favoritas da Laura. Quando chegamos no túmulo, limpei a lápide com cuidado. Coloquei as flores e ficamos ali, em silêncio. Miguel ajoelhou e tocou a pedra. Oi, mamãe. Sou eu, o Miguel. Eu vim com o vovô. A gente está bem agora. Eu estou morando com ele. Ele cuida de mim direitinho. Faz comida gostosa, me ajuda na lição, me leva no parque. A senhora não precisa se preocupar. A gente está bem. Meu coração apertou. As lágrimas vieram. Miguel se levantou e segurou minha mão. Vovô, por que você está chorando? Porque eu sinto falta dela, mas também porque estou feliz. Feliz por ter você. Feliz por a gente estar junto. Eu também estou feliz, vovô. Ficamos mais alguns minutos ali, rezando, conversando baixinho, sentindo a presença da Laura. Quando saímos, Miguel perguntou: Vovô, você acha que a mamãe queria que a gente ficasse junto? Tenho certeza, filho. Tenho certeza. Nos dias seguintes, comecei a planejar o futuro. Conversei com a doutora Beatriz sobre abrir uma conta para o Miguel com o dinheiro da venda da casa de Atibaia. Queria que ele tivesse uma base quando crescesse. Faculdade, profissão, um começo de vida digno. Também pensei em transformar o quarto da Laura em algo especial para o Miguel. Um espaço só dele, com tudo o que ele gostava. Prateleira para livros, espaço para brinquedos, uma mesinha para desenhar. Chamei o seu Jorge para ajudar com a pintura. Dona Cida costurou cortinas novas.
O padre Antônio doou alguns livros infantis que tinha na igreja. Quando tudo ficou pronto, chamei o Miguel. Fecha os olhos. Por que, vovô? Fecha. É surpresa. Ele fechou. Peguei na mão dele e levei até o quarto. Agora abre. Ele abriu os olhos e ficou parado, boquiaberto. Vovô, isso é para mim? É todo seu, filho. Miguel correu, pulou na cama, abriu a gaveta, mexeu na prateleira. Estava radiante. Obrigado, vovô, obrigado. Naquela noite, quando fui dar boa noite para ele, Miguel já estava deitado, abraçado no ursinho de pelúcia que a Laura tinha dado para ele quando nasceu. Vovô, eu te amo. Eu também te amo, filho, muito. Vovô, promete que nunca vai me deixar? Sentei na beirada da cama e segurei a mão dele. Prometo. Enquanto eu estiver vivo, você vai ter um lugar aqui, sempre. E mesmo quando eu não estiver mais, você vai ter a casa, o relógio e todas as memórias boas que a gente está construindo. Entendeu? Entendi. Ele fechou os olhos e dormiu em segundos. Saí do quarto e fui para a sala. Sentei na poltrona, peguei o relógio que estava na estante e olhei para ele. 4 gerações. Meu avô, meu pai, eu e agora, um dia, o Miguel. A história continuava. No domingo, fomos à missa. O padre Antônio fez uma pregação linda sobre recomeços, sobre Deus transformar dor em propósito. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que passemos por tempestades não para nos destruir, mas para nos fortalecer, para nos mostrar do que somos feitos e para nos ensinar que no fim o amor sempre vence. Olhei para o Miguel ao meu lado de mãos postas rezando e entendi. Tudo o que eu passei, a perda da Laura, a traição do Ricardo, a luta pelo relógio, a batalha pelo Miguel, tudo tinha um propósito. O propósito de me tornar o avô que o Miguel precisava. O propósito de honrar a memória da Laura. O propósito de provar que a verdade sempre prevalece. Depois da missa, vários membros da comunidade vieram cumprimentar, perguntar como estava o Miguel, oferecer ajuda. Seu Carlos, se precisar de alguma coisa, é só chamar, disse um senhor que eu conhecia da feira. O Miguel é muito bem-vindo aqui na igreja. Pode trazer ele sempre, disse uma senhora que ajudava no catecismo. A rede de apoio estava ali, presente, real. À tarde sentamos na varanda do apartamento, eu com um café, Miguel com um suco. Vovô, o que você vai fazer quando eu crescer? Como assim? Quando eu for grande, adulto, você vai ficar sozinho de novo? Sorri. Filho, quando você crescer, você vai ter sua vida. Vai estudar, trabalhar, talvez casar, ter filhos. Que eu vou estar aqui torcendo por você. Mas nunca vou estar sozinho, porque você sempre vai ser meu neto. Sempre vai ter um lugar aqui. E eu sei que, não importa onde você esteja, você vai lembrar de mim. Assim como eu lembro do meu pai, do meu avô. É assim que funciona. Eu vou lembrar, vovô. Prometo. Eu sei. Ficamos ali, em silêncio, vendo o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade barulhenta, cheia de gente, cheia de histórias. E nós éramos uma dessas histórias. Uma história de dor que virou esperança. Uma história de perda que virou encontro. Uma história de luta que virou vitória. E se você está acompanhando essa jornada até aqui, deixe nos comentários o que essa história significou para você. E se inscreva no canal porque ainda falta o capítulo final, onde tudo se fecha de uma forma que você não espera. Naquela noite, antes de dormir, peguei o relógio mais uma vez. Olhei para ele, para cada detalhe, para cada marca do tempo, e agradeci. Agradeci ao meu avô por ter guardado esse relógio com tanto carinho. Agradeci ao meu pai por ter passado para mim. Agradeci a Laura por ter me ensinado o significado do amor incondicional. E agradeci a Deus por ter me dado forças para lutar. Porque no fim, não era sobre o relógio, nunca foi. Era sobre família, sobre memória, sobre não desistir de quem a gente ama. 10 anos depois, Miguel colocou o relógio no pulso e disse: agora sou eu quem cuida dele, vovô. 10 anos. Uma década inteira desde aquele dia no aeroporto de Guarulhos, quando vi o Ricardo embarcando para Miami com o relógio do meu avô no pulso. Uma década desde que tudo começou. E hoje, aqui estamos. Miguel completou 18 anos na semana passada. Está no último ano do ensino médio, com notas excelentes, sonhando em fazer direito.
Quer ser advogado, assim como a doutora Beatriz, que ele admira profundamente. Organizei um almoço especial para comemorar. Chamei o padre Antônio, dona Cida, o seu Jorge, a doutora Beatriz e até o Paulo, o ex-marido da Cláudia, que se tornou um amigo ao longo desses anos. A mesa estava cheia, comida farta, risadas, histórias. E depois do parabéns, eu chamei o Miguel para o quarto. Vem cá, filho. Tenho uma coisa para você. Ele me seguiu, curioso. Peguei a caixinha de veludo onde guardava o relógio. Abri com cuidado. Miguel, esse relógio passou pelo meu avô, pelo meu pai, por mim. E agora, chegou a sua vez. Ele é seu. Os olhos do Miguel encheram de lágrima. Vovô, eu não sei se estou pronto. Está assim. Você cresceu. Virou um homem de bem, honesto, trabalhador, igual sua mãe. E agora é sua responsabilidade cuidar dessa memória. Ele pegou o relógio com as mãos tremendo. Vovô, eu prometo que vou cuidar. Prometo que vou passar para meus filhos um dia. Eu sei que vai. Ajudei ele a colocar no pulso. Ficou perfeito. Quando voltamos para a sala, todos aplaudiram. Miguel mostrou o relógio com orgulho. Esse relógio tem uma história, ele começou a contar. Passou por 4 gerações, foi roubado, foi recuperado, sobreviveu a guerras, perdas, dores, e agora está aqui, comigo. E vou honrar cada pessoa que usou ele antes de mim. As pessoas secaram as lágrimas. O padre Antônio fez uma oração. Dona Cida serviu mais bolo. Foi um dia perfeito, mas à noite, quando todos já tinham ido embora, a campainha tocou. Fui atender. E quando abri a porta, gelei. Era o Ricardo, 10 anos mais velho, cabelo grisalho, rosto marcado pelo tempo, roupa simples, olhar cansado. Carlos, eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas posso falar com você? Só alguns minutos. Olhei para ele. A raiva antiga tentou subir, mas não veio. Só cansaço. Entra. Ele entrou tímido, olhando para tudo como se fosse a primeira vez. Sentamos na sala. O Miguel está no quarto, estudando. Ricardo acenou, engolindo seco. Carlos, eu vim aqui para pedir perdão. De verdade, sem desculpas, sem justificativas. Eu estraguei tudo. Roubei, menti, manipulei. Usei o dinheiro da Laura para uma vida falsa. Afastei você do Miguel. Fui o pior genro que você poderia ter. E o pior pai que o Miguel poderia ter. Fiquei quieto, deixando ele continuar. Esses 10 anos foram difíceis. Perdi tudo. A Cláudia me deixou quando a verdade veio à tona. Perdi o emprego. Perdi amigos. Fiquei sozinho. E mereci. Mereci cada consequência. Mas no meio de tudo isso eu entendi uma coisa. Eu entendi que você fez o que eu deveria ter feito. Você protegeu o Miguel. Você deu amor, estrutura, dignidade. Você foi o pai que ele precisava. Ele respirou fundo. Eu não espero que você me perdoe. Não espero que o Miguel me perdoe. Só queria que você soubesse que eu reconheço tudo o que fiz de errado. E que eu sou grato. Grato por você não ter desistido. Olhei para ele. Vi o arrependimento verdadeiro. Vi a dor. Ricardo, eu passei 10 anos com raiva de você. 10 anos querendo que você pagasse por tudo. E você pagou. Perdeu tudo. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos? Aprendi que guardar ódio só machuca quem guarda. A Laura não ia querer isso. Ela ia querer que eu perdoasse, não por você, por mim, para eu poder seguir em paz. Carlos, eu te perdoo, Ricardo. Não vou esquecer. Mas perdoo. E quanto ao Miguel, isso é com ele. Ele é adulto agora. Se ele quiser te ver, te ouvir, vai ser decisão dele. Ricardo assentiu, as lágrimas escorrendo. Obrigado. Obrigado. Chamei o Miguel. Ele veio e quando viu o pai, parou. Miguel, seu pai está aqui. Quer falar com ele? Miguel olhou para mim, depois para o pai. Oi, pai. Oi, filho. Ficaram assim por alguns segundos. O silêncio pesado. Eu vim pedir perdão, Miguel. Por tudo. Por ter sido ausente. Por ter mentido. Por ter sido egoísta. Eu não mereço seu perdão. Mas queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. Só não soube mostrar. Miguel respirou fundo. Pai, eu passei muito tempo com raiva de você. Muito tempo sem entender, mas o vovô me ensinou uma coisa. Me ensinou que todo mundo erra. E que todo mundo merece uma chance de consertar. Eu não sei se a gente vai ter uma relação como antes.
Não sei se um dia vai ser como era, mas eu aceito seu pedido de desculpas e te perdoo. Ricardo desabou em lágrimas. Obrigado, filho. Obrigado. Eles se abraçaram. E naquele momento senti a presença da Laura. Senti que ela estava ali, sorrindo, vendo seus dois homens finalmente fazendo as pazes. Ricardo saiu pouco depois, mas antes, olhou para mim e disse: Carlos, obrigado por ter cuidado do meu filho melhor do que eu. Obrigado por ter sido o homem que eu não consegui ser. Quando ele foi embora, Miguel veio sentar ao meu lado no sofá. Vovô, você acha que eu fiz certo em perdoar ele? Acho. Perdoar não é esquecer. Não é aceitar o que foi feito. É só soltar o peso. E você fez isso. Ficou livre. Foi o que a mamãe faria, né? Foi exatamente o que ela faria. Ficamos ali em silêncio, vendo a noite cair sobre São Paulo. No dia seguinte, levei o Miguel no cemitério. Era o aniversário da morte da Laura. Colocamos flores novas, limpamos a lápide, rezamos. Mãe, está vendo? O vovô cuidou de mim. Cuidou de tudo. E agora eu sou adulto. Vou fazer faculdade. Vou honrar a senhora. Prometo. Olhei para o túmulo e sussurrei. Laura, eu cumpri minha promessa. Cuidei do nosso menino. Ele está bem. Você pode descansar em paz. Quando estávamos saindo, Miguel parou. Vovô, obrigado. Por quê, filho? Por nunca ter desistido. Por ter lutado. Por ter me dado uma família de verdade. Filho, você é a razão de tudo. Você e a Laura sempre foram. Voltamos para casa de mãos dadas. E naquela noite, enquanto o Miguel estudava no quarto, sentei na varanda com o café. 10 anos. 10 anos desde que tudo começou. E agora, olhando para trás, eu entendia. Toda a dor teve propósito. Toda a luta teve sentido. Porque no fim a verdade venceu. O amor venceu. A família venceu. O relógio estava no pulso certo. O Miguel estava em casa. E a memória da Laura estava honrada. Eu tinha 60 anos quando tudo começou. Agora, aos 70, eu podia finalmente descansar e saber que a história da nossa família ia continuar, porque o Miguel ia passar o relógio para os filhos dele, e eles iam passar para os filhos deles. E assim, geração após geração, a memória do meu avô, do meu pai, da Laura e minha ia continuar viva, porque é isso que família faz. Cuida, protege, honra, lembra e nunca, nunca desiste. Olhei para o céu estrelado e sussurrei. Obrigado, Deus, por tudo, pela dor que virou bênção, pela perda que virou encontro, pela luta que virou vitória. E naquele momento senti paz, paz de verdade, a paz de quem cumpriu seu propósito, a paz de quem amou até o fim. E se você chegou até aqui, obrigado por ter acompanhado essa história. Deixe nos comentários o que ela significou para você. E lembre-se, não importa a dor que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, nunca desista. Porque no fim, o amor sempre vence. Sempre.